Rosimar, mães que rejeitam o filho ou que têm uma afeição, né, qualitativa e quantitativa inferior, necessariamente elas experimentaram algum tipo de depressão pós-parto? Sim, é sabido que mulheres que têm uma genética de pais, mãe, bipolares, elas têm uma tendência a serem depressivas. Há uma pesquisa afirmando isso. E existe também a questão da sua própria história infantil, como que ela foi aceita nesse círculo familiar. Ela era a criança que rejeitou e ela reproduz isso no círculo familiar dela. Então, eu tenho observado, né, nesses atendimentos que eu faço, que muitas mulheres passam e sofrem de depressão sem nunca saberem que vivenciou isso. Acham que é temperamento, que é a forma dela lidar com a vida, que a rigidez, ela aprendeu. E, na verdade, quando você trata a depressão, quando você entende esse processo e começa a fazer a terapia, fazer essa mulher ver e ter esse olhar, ela muda o comportamento, inclusive com aquele filho que ela acha que rejeitou. A própria dinâmica familiar começa a mudar, sabe? Porque às vezes é o caçula, às vezes é o filho do meio que é o rejeitado, né? Sim. Então, assim, por que a reprodução, no caso dela ter sido rejeitada, é com um filho específico e não com todos eles? Porque é algo daquele filho que espelha o que ela muitas vezes não suporta ver. Quando eu olho para o meu filho e eu enxergo aquilo que é meu, mas eu não dou conta de lidar, eu prefiro deixar de lado. Eu escondo, né? Eu saio desse lugar de espelhamento para a rejeição. E quando a gente trabalha isso, às vezes no psicodrama individual, a gente consegue olhar quem nós somos de verdade, que o problema não é a criança, mas é aquilo em mim que eu sempre temi. E aí eu projeto, né, para aquela criança e desejo que ela seja aquilo que eu idealizei. Ou, Júlio, em muitos casos, filhos que são muito parecidos com o pai, né, o pai da criança, que aquele homem feriu muito aquela mulher. E aquela criança é tão parecida fisicamente, no temperamento, no jeito, que é muito mais fácil rejeitar aquela criança do que trabalhar isso. Separar, entender, essa criança não é o meu marido, não é o ex-marido, não é aquele homem, esse é o meu filho. Então, é mais fácil rejeitar, e muitas vezes são processos inconscientes, a mulher não faz isso porque ela quer, né? A depressão é uma doença, a gente precisa deixar isso bem claro. E, como doença, precisa ser tratada como tal, de forma medicamentosa, de forma terapêutica, no consultório com especialista, em grupos comunitários. A gente precisa lidar com a depressão como uma doença, porque uma depressão não tratada é, inclusive, reproduzida nos filhos. Cuidei de uma criança que não conseguia interagir na escola, trabalhar a cognição, o aprendizado. Aquela criança estava reproduzindo o comportamento da mãe. Ela não podia ser feliz, porque a mamãe estava sempre doente, sempre na cama. Então, quando aquela criança, inclusive, era numa instituição lá em Salvador, e aquela criança vivenciando, né, o drama dela em grupo, ela trouxe isso à tona, ela emergiu esse fato de que a mamãe estava doente e ele não podia brincar, ele não podia ser feliz. E quando ele descobriu que a mamãe estava se tratando, que ele era uma outra parte, que ele não era a mamãe, ele não era responsável pela mãe, acabou, não tinha mais depressão. O diagnóstico médico
conflitou com o comportamento da criança que mudou. A criança voltou a estudar de forma tranquila, como uma criança normal, foi alfabetizada, mas o trauma e aquele lugar de salvador da mãe impediu aquela criança de 6 anos de ter uma vida normal. Então, é muito sério isso. A gente precisa entender o que nós somos, nós reproduzimos nos nossos filhos.